vai estar vendo a vista pedagógica do INEP do ano de 2024. Demonstrar domínio da norma da língua escrita. Sua nota nessa competência foi 160. De antemão, eu quero dizer que eu estava muito ansiosa e eu queria muito ver aonde que eu errei, porque 960, né, até 1000 são 20 pontos, então eu queria muito saber o que eu errei. Claro que quando eu saí já do final da prova no primeiro dia, eu sabia, eu poderia ter feito diferente aqui, porque aquilo martelava na minha cabeça, foi aqui que eu poderia ter feito diferente. E eu fiquei pensando, meu Deus, não vejo a hora de sair a vista pedagógica para ver aonde foi que eu errei. E foi aqui. A gente vai ver isso na prática depois, olhando a redação. Vamos para a próxima. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo. Sua nota nessa competência foi dos 200. Lembra que eu falei com vocês que na redação do Enem são divididos em 5 competências, que vai de 0 a 200 pontos cada? No caso, esse aqui eu tirei 200, nota máxima. Aqui a gente pode ver que, graças a Deus, eu consegui colocar para fora aquilo que eu queria dizer. Consegui deixar claro para eles. Lembra que a gente estava analisando na minha primeira redação em 2022 que eu tangenciei? Já que não, eu consegui colocar o meu ponto de vista e eles acham isso muito legal, muito bom. O meu ponto de vista e a minha argumentação. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Sua nota nessa competência foi 200. Uma coisa que eu aprendi de 2023 para cá é que eles amam organização. Eu estudei com a apostila Lulu e eu pude ver o jeitinho que eles gostam. Eles gostam de uma introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Aí na introdução, eles gostam, geralmente, né? Claro que pode ser diferente, mas geralmente eles gostam assim. Que você coloca um repertório para uma introdução, e depois você relaciona esse repertório com um tema, joga um probleminha e coloca os seus 2 argumentos. No desenvolvimento 1 e 2, você vai fazer um tópico frasal, né, que é um resumo daquilo que você vai falar, baseado respectivamente com os 2 argumentos que você colocou na introdução. Aí depois você vai trazer outro repertório relacionado com esse argumento que você escolheu. Em seguida, você vai relacionar os 2, o seu argumento e o problema. Você vai meio que problematizar. E você vai terminar o desenvolvimento 1 e 2 no final. Você vai falar de um problema presente no país, que é algo que não está sendo mudado e que precisa de uma solução. Já no desfecho, no último parágrafo, que é a conclusão, você vai fazer um resumo. Claro que você não vai ter muita linha, então você vai modificar baseado na tanto de linha que você tem. Se é muito, é pouco, mas a gente vai ver isso na prática, na minha redação de 2024. Aí você, se não me engano, é na competência 5. Você vai colocar agente, modo, meio, ação, e por aí vai, né? E depois você vai fazer um desfecho. Então você vai ver que eles gostam tudo organizado. Você seguindo isso, minha filha, acabou. Vai com Deus que vai dar tudo certo. E foi isso que eu fiz. Claro que demorou muito para colocar na cabeça, mas tive que analisar, fazer redação praticamente uma vez por semana. Depois eu comecei a fazer com gosto, porque eu não gostava não, falar sério, eu não conseguia. Mas depois eu fui fazendo com gosto porque eu estava aprendendo, então tudo bem. Calma que isso não parece que é humano, mas é sim, é porque é questão de prática. E eu analisei muito redação nota 1000 de outras pessoas, me empolgando. Outra coisa que eu esqueci de falar. Quando eu estava falando da organização. Eles gostam muito de organização, principalmente de conectivos, né? Tem intraparágrafos e interparágrafos. No início de cada parágrafo eu tive que usar um, no meio de cada um, toda vez que colocar ponto, eu tinha que colocar um conectivo. Nossa, gente, eles são chatinhos, bem organizado, mas deu certo no final. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Sua nota nessa competência foi 200. Dessa vez, eu já fui, como vocês sabem, com o esqueleto pronto. Mas só o que lá? Pra mim deu certo. Claro que, fui com o meio pronto, mas também às vezes eu ia com outro na cabeça, né? Mas geralmente eu sempre usei o mesmo repertório para todos. Fui com a Constituição, alusão histórica, citação filosófica. É claro que eu podia variar, mas caiu com uma luva certinho, então realmente dá certo. Eu escolhi um repertório para cada um, repertórios coringas que dá para usar, então deixei cada um lá preparado. E a última competência.
elaborar propostas de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Sua nota foi 200. Essa foi a observação deles, da competência 5. E igual eu falei com vocês, que apesar de que a nota tá aqui, tá boa desde o ano 2022, que eu tirei 180 e agora eu fui para 200, é a competência que eu tenho mais, dificuldade para construir. Porque tem que colocar o agente, modo meio, a ação, como que vai ser feito e tudo. Aí você pode simular e falar errado, tem detalhamento, tem tanta coisa. E eu até lembro que eu estava estudando, tem os ministérios, né, o agente. É a escola, é algum ministério. Eu queria muito usar o ministério eu não tô lembrada agora, não sei se era da cultura, alguma coisa assim. Só que eu lembro que foi um dia antes que eu tava pensando, eu vou usar esse, mas tem uma coisa que eu aprendi com a Poxa Lulu, é que a partir que os governos vão mudando, pode acontecer de mudar o nome dos ministérios. Então eu falei, nossa, por exemplo, se eu for colocar o Ministério da Cultura, mas será que se chama ainda Ministério da Cultura? Temos ministérios que deixam de existir ou mudam o nome. Gente, vocês não acreditam, quando eu fui pesquisar, era outro nome. É que eu não tô lembrada agora, mas se eu lembrar eu deixo aqui pra vocês. Gente, sério, que se eu fizesse a prova e colocasse um ministério lá que o nome não era isso, não existisse mais, ia provavelmente ser descontado. Aí, graças a Deus, eu consegui correr. Um dia antes eu tava indo dormir, aí eu disse que tava na minha cabeça. Eu fui lá e pesquisei e eu vi que era outro nome. Graças a Deus, se eu não me engano, eu usei aquele ministério mesmo e deu tudo certo. Aí agora que a gente vai pro final da vista pedagógica, tem um gráfico aqui. Vamos lá, dar uma olhada. Como eu tirei 960, dessa vez eu fiquei na porcentagem dos estudantes que realizaram a redação do Enem. Acima de 900, só 6,4% das pessoas que fizeram atingiram acima de 900. Então essa foi a vista pedagógica. Agora a gente vai comparar as redações na prática. E enfim, até que enfim, graças a Deus, agora vem o mel, acabou o fel. Vamos analisar a nossa redação de 2024. Daqui que saiu 960 pontos. Tem até que chegar o notebook mais perto, porque ele está menorzinho e fica mais difícil de ver. Conhecida como cidadã, por ter sido concebida no processo de redemocratização, a Constituição Federal foi promulgada em 1988 com a promessa de assegurar os direitos de todos os brasileiros. No entanto, apesar da garantia constitucional, nota-se que os desafios para a valorização da herança africana no Brasil configuram-se como uma falha no princípio da isonomia, pois mesmo que essa cultura seja afro-brasileira, ela não é exaltada como merece. Sendo assim, percebe-se que a desvalorização cultural possui raízes amargas no país, motivadas não só pelo legado histórico, mas também pela negligência estatal. Vamos continuar. Depois eu faço meus comentários. Deve-se analisar, de início, que a existência da permanência histórica é um dos grandes responsáveis pela continuidade do desprezo da história negra brasileira. Nesse contexto, ao afirmar em sua célebre canção O Tempo Não Para, o poeta Cazuza, dessa vez eu escrevi certo, faz, de certo modo, uma comparação entre o futuro e o passado. De fato, ele estava certo, visto que os embates para a exaltação cultural africana não é exclusivamente atual, já que ocorre desde a época colonial, onde os negros não eram vistos como pessoas, mas como objetos, o que levou à proibição de sua língua e religião no Brasil colônia. Entretanto, embora séculos tenham se passado, a discriminação continua sendo refletida nas relações modernas dos brasileiros, resultando na manutenção do estereótipo. Logo, essa nebulosidade precisa ser conscientizada para que a conduta da sociedade do século XXI seja modificada. Gente, o tanto que eu tive que decorar esse esqueleto, essa minha redação, para lá no dia eu conseguir fazer certo, não tá escrito, sério mesmo. Eu treinei muito, escrevi todo dia no caderno, se eu errava alguma coisa eu escrevia tudo de novo, eu pedia para os meus parentes, tá aqui o meu esqueleto, eu vou estar falando que eu decorei e se tiver alguma coisa errada, vocês me falam que eu repito de novo e corrijo. Decorei, gente, decorei mesmo. E engraçado aqui que vocês podem ver que tem coisas que desde 2022 eu quis repetir aqui em 2024, vocês perceberam? Igual alusão histórica, né, do passado, O Tempo Não Para do Cazuza, eu repeti. Vocês podem ver, né? Fui eu mesmo que fiz. Brincadeira.
E dessa vez eu fiz certo, né? Vamos continuar aqui. Ademais, verifica-se a omissão do Estado como mais uma das causas do revés. Sob essa perspectiva, de acordo com a teoria desenvolvida pelo sociólogo Bauman, é considerado como zumbi a instituição que não cumpre seu papel social com eficácia. Seguindo o raciocínio, é possível compreender o poder executivo como exemplo da ideia da sumidade sociológica, uma vez que sua função de prezar pela lei do racismo, condenando toda e qualquer discriminação, preconceito, seja pela raça, gênero ou cultura, promover e valorizar o exercício cultural, não está sendo cumprida em sua totalidade, tendo em vista a perpetuação da confinação africana na contemporaneidade. Por isso, a conduta governamental necessita ser formulada para que a teoria do sociólogo polonês não se torne realidade. Gente, agora aqui eu quero abrir um parênteses. Quando eu saí da prova do Enem, né, no dia 1, eu já fui pensando que foi aqui que eu errei, no final do desenvolvimento 2. Porque eu acho que no que eu errei dos 20 pontos lá foi aqui, no meu modo de explicar não tá meio que batendo. Mas, sei lá, colocação verbal, eu não sei direito as regras certinhas, né, de português não. Mas não bateu o modo de explicar. Eu vou estar mostrando isso pra vocês e ficou muito martelando isso na minha cabeça, tá? Eu sofri muito com isso aqui, porque eu acho que foi aqui que eu errei. Quando eu estava estudando, eu quis citar a Constituição, né? E para cada eixo temático que existe, eixo temático é, por exemplo, o tema relacionado à educação, um tema relacionado à saúde, um tema relacionado a preconceito, um tema relacionado ao meio ambiente, um tema relacionado à cultura. E a redação de ano 2024, eu achei que foi relacionado à cultura. Eu estava falando da cultura afro-brasileira, afrodescendente. E quando eu pesquisei leis para cada um desses eixos temáticos, relacionado à cultura, veio a lei do racismo. Ela não só abrange discriminação e preconceito, entende? Igual aqui eu coloquei uma explicação, é porque eu não lembrei de tudo aquilo que eu tinha decorado, porque eu tentei colocar em mente, não exatamente decoraria palavra por palavra, né, porque era muita coisa. Mas na lei do racismo eu sabia mais ou menos como escrever, né, algumas partes eu lembrava. Discriminação, preconceito por raça, gênero, etnia e por aí vai. E isso se encaixou perfeitamente com esse tema, seja pela raça, gênero, cultura. Aí vocês viram aqui que depois da vírgula eu errei, né? Porque eu não consegui achar uma palavra melhor no momento. Eu tava com a cabeça meio acelerada. Vou te falar mais, tá, gente? Foi a primeira coisa que eu fiz, que eu vi o tema. Era um tema bom, eu conseguia falar, eu fui direto. Depois eu parei e fui fazer as da prova. Depois eu voltei para redação de novo. Mas aqui eu queria ter esperado mais para modificar e não ter errado aqui. E eu fiquei muito preocupada que eu errei aqui, que eu coloquei vírgula, e eu fiquei com medo de, eu tô colocando muita vírgula e muito e. Aí fiz uma coisa meio esquisita e eu acabei me bananando toda. Então tenha calma e tenta fazer agora, faz outra coisa e depois volta. Porque você muda um pouco sua visão. Se você fazer direto e deixar por aquilo mesmo, vai dar ruim. Eu faria assim. Seguindo o raciocínio, é possível compreender o poder executivo como um exemplo da ideia da sumidade sociológica, uma vez que a sua função de prezar pela lei do racismo, que condena toda e qualquer discriminação e preconceito, seja pela raça, gênero ou cultura, promovendo e valorizando o exercício cultural, não está sendo cumprida em sua totalidade, tendo em vista a perpetuação da confinação africana na contemporaneidade. Por isso, a conduta governamental necessita ser formulada para que a teoria do sociólogo polonês não se torne realidade. Até hoje eu tenho meio dificuldade de expressar aqui, porque realmente eu me embananei, mas que hoje eu vejo que eu poderia ter feito diferente, para ter conseguido deixar mais nítido e de forma mais formal possível, para que eles entendessem. Essa coisa que eu aprendi com a Pochulu é que se você não entendeu, como que eles vão entender, né? Pois é. Vamos lá para a conclusão. Portanto, para que o legado histórico e a negligência estatal deixem de existir no contexto nacional, é necessário medidas. Para isso, é imperioso que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania... Lembra que eu falei que eu queria falar do Ministério da Cidadania, da Cultura ou coisa assim? Aí eu fui lá e vi que não é o Ministério dos Direitos Humanos, é dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, se eu tivesse escrito da forma que aquilo estava na cabeça, por exemplo, um dia antes, eu teria feito errado, eu teria errado. Que bom que a gente estudou, né? Para isso, é imperioso que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, enquanto responsável por políticas cidadãs,
deve propagar dados e pesquisas que revelam a gravidade dos problemas enfrentados pela população afro-brasileira, por meio de plataformas midiáticas de destaque, a exemplificar Instagram e Facebook, a fim de atingir o maior contingente possível e conscientizá-los. Além disso, a coletividade, por intermédio do Ministério Público, tem que cobrar o governo federal. Eu não quis, eu acho que tem que fazer isso. Gente, pelo amor de Deus, não coloque eu acho. Isso eu aprendi mais uma vez com a Poxa Lulu e eu agradeço muito a ela. Não é eu acho, é isso, aquilo. É isso e pronto. Coloca um verbo imperativo aí, se é que eu posso dizer assim, né? Até instalou. Coloca uma coisa de ordem, tem que ser assim, tem que ser dessa forma, tenha certeza. E eu coloquei, tem que cobrar o governo federal ações efetivas de valorização das tradições africanas, com o intuito de promover o labor digno a esses indivíduos, que fazem parte da história brasileira. E realmente, igual eu falei, a alusão histórica, gente, nosso país, né, desde aquela época, uma mistura de indígenas, afros e portugueses, faz parte da nossa história. Tá no nosso sangue, então a gente tem que valorizar. Isso eu deixo até pra gente refletir, meditar. A gente tem que valorizar, porque faz parte da nossa história. Para finalizar, desse modo, os brasileiros verão o direito garantido pela Constituição finalmente como realidade. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado da redação 2024. O que vocês acharam? E eu vou falar, tá, gente? Mais uma vez, vou falar mesmo. Quando eu abri a prova e fui direto lá na redação, quando eu li o tema, gente, minha vontade era de pular, saltar e bater palma. Porque de tanto eu estudar, foi um tema que fácil de falar. E, além do mais, esse ano eles colocaram 6 textos motivadores, se eu não me falha a memória, né? Mas eu vou ser sincera. Se eu fosse a aula de 2022, eu não tinha tirado essa pontuação. Por mais que pode ser parecer um tema fácil, tem que estudar, tem toda uma estratégia por trás. Não é só lá chegar e fazer. Eu achava que era assim. Então eu te convido a você, para você, igual eu falei lá no início, desafie-se, porque eu me desafiei, foi difícil, mas eu vi a minha mudança, realmente. Você não faz ideia de onde você pode chegar, você pode ir, nossa, você pode ir além. E eu glorifico muito a Deus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, né, dessa visão e da diferença das duas, a minha evolução. E é isso. Até o próximo vídeo.